Senhor presidente, retornando, senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público de Contas, Abdon Clementino de Marinho, OAB 4980, fala pelo recorrente João Jorge de Ueba Lobato. Cuide os presentes autos, como bem relatado, do processo de prestações de contas anual do exercício de 2013. Excelências, entretanto, antes de adentrar propriamente a sustentação, eu tenho uma questão de ordem que é suscitada desde o início dessa matéria. É o pedido que consta desde a manifestação inicial para que estes autos retornem à diligência para apurar a efetiva receita relativa ao exercício de 2012. Essa diligência, excelências, é fundamental para o deslinde da conta, porque está a questão dos índices do exercício de 2013 diretamente relacionado à receita de 2012. E eu argumento, excelências, ainda em sede de matéria preliminar, que a Constituição da República, no seu artigo 5º, inciso 55, assegura este direito de diligências. Diz o artigo 5º, inciso 55, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Vejam, excelências, a grandeza e a beleza desse dispositivo judicial. É uma coisa formidável, sobretudo nos dias de hoje, em que vivemos diante de tanto obscurantismo, de tanta violação à Constituição. Então, excelências, desde o primeiro momento, desde o início dessa demanda, que o recorrente pugna por essa diligência. E eu não posso, excelência, que esse egrégio tribunal, conceber que esse egrégio tribunal ignorar um pedido dessa defesa a respeito de tal fato. Trata de uma questão, excelência, de ordem pública. É uma questão de ordem pública que, ainda que não tivesse sido requerida, ela poderia ser aduzida a qualquer tempo ou a reconhecimento pelo ilustre relator, pelo órgão do Ministério Público ou por qualquer uma das partes envolvidas no processo. Diante disso, excelência, mais uma vez, como já foi feito, eu requeiro a retirada de pauta para o cumprimento dessa diligência requerida desde o início, por ser a mesma essencial ao exercício da ampla defesa e do contraditório estabelecido na Carta da República. O STF, excelência, é pacífico com relação a isso. Eu busco, excelência, inclusive, achegas na súmula vinculante número 3, que diz: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, que se aplica também ao Tribunal de Contas do Estado, assegura-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão poder resultar anulação ou revogação de um ato administrativo que beneficie o interessado, excetuando-se aí, excelência, apenas a apreciação de legal de ato de concessão inicial de aposentadoria. Então, excelência, tem uma súmula vinculante que diz que é defeso ao tribunal negar essa diligência. E tem também, excelência, uma jurisprudência nesse mesmo dispositivo constitucional que diz o seguinte: a abrangência da cláusula constitucional do Process of Law, que compreende, entre outras diversas prerrogativas de ordem jurídica, que a compõem o direito à prova. É isso que está se querendo. O fato de o poder público considerar suficientes os elementos de informação produzidos no procedimento administrativo não legitima nem autoriza a adoção pelo órgão estatal competente
de medidas que, tomadas em detrimento daquele que sofre a persecução administrativa, culmine em frustrar a possibilidade de o próprio interessado produzir a prova que repute indispensáveis à demonstração de suas alegações e que entenda essencial a condução de sua defesa. Mostra-se claramente lesiva a cláusula constitucional do dolo processo, a supressão por exclusiva deliberação da administração do direito à prova, porque compõe o próprio Estatuto Constitucional do direito de defesa e deve seu exercício ser amplamente respeitado, considerado por ele imprescindíveis. Essa, Excelência, é um julgado de 2011. Diante disso, Excelências, reitera-se aqui em sede de sustentação, como já foi feito em diversos outros momentos processuais, a retirada de pauta do presente processo para o cumprimento de diligências que foram requeridas desde o início da matéria. Então, Excelência, essa é a questão preliminar. E vamos, Excelências, partir agora, caso seja superada essa questão preliminar, a suma do processo. O que se trata essa conta? Excelência, o RIT de Folhas, antes do julgamento, apontou diversas ocorrências. O defendente apresentou defesa, rebatendo todos os itens, e considerado sanada a ocorrência. Entretanto, Excelência, o próprio Conselho, a própria unidade técnica considerou essa, das duas ocorrências, a primeira sanada. Essa questão que diz respeito ao repasse ao Legislativo Municipal. Entretanto, Excelência, com relação a esse repasse à Câmara, a análise técnica considerou sanado, quando foi para o momento de julgamento, o ilustre relator, examinando a matéria, entendeu que ela não havia sido sanada e reincluiu essa irregularidade, que foi o objeto do julgamento do recurso. Aliás, do recurso não, das contas. O tribunal considerou permanente essa divergência. Quando, na verdade, Excelências, se trata de uma questão meramente matemática. Por ocasião do julgamento, eu fiz esse apontamento, o eminente relator, argumentando a análise em gabinete, incluiu a ocorrência sanada pelo corpo técnico, tendo sido acompanhado pelo colém do pleno. Dessa decisão, o recorrente manifestou embargo de declaração com efeito modificativo por entender que havia omissão e contradição do presente recurso. Existem questões não enfrentadas desde o primeiro RIT, quando do pedido das análises das receitas, que é a base do julgamento. A análise da receita do ano anterior. Nós não podemos perder de vista, Excelência, que o recorrente herdou uma gestão em que todo o orçamento foi feito pela gestão anterior. E todas as informações prestadas foram feitas pela gestão anterior. Então, Excelências, a questão é matemática. E o que se pede ao Tribunal de Contas, e Vossas Excelências vão me pedir o xister, é que faça essas contas. Me perdoe, eu não podia perder de dizer isso. Veja só, Excelência, apenas na análise do FPM é suficiente para comprovar que não houve pagamento a mais. Se levarmos em conta apenas a receita do FPM, nós teríamos como repasse dentro dos 7%, 1.080.000. Além disso, Excelência, tem diversas outras receitas. Vossas Excelências, mas após essa questão de não se levar esse exame das contas, de se analisar, de se apurar efetivamente o valor da receita, Excelência, é causa de nulidade deste processo. Não é muito que se pede, Excelência, não é muito. A gestão anterior encaminhou, como tendo arrecadado de FPM, 14 milhões.
Quando, na verdade, Excelência, se nós examinarmos os extratos das contas do FPM que caíram naquele exercício de 2012, nós vamos encontrar 15 milhões. Nós temos as receitas mês a mês, Excelência. Então não tem como subjastir, porque só em relação ao FPM, a diferença entre a receita apontada de 2014 e a receita efetivamente recebida em 2012, efetivamente recebida, Excelência, há uma supressão de 700 mil reais. Mas não é só, Excelência. Todas essas receitas que compõem o duodécimo da Câmara estão aqui. E elas são suficientes, elas correspondem a um total de 18 milhões 817 mil, o que estaria dentro dos 7%. Mês a mês tem as receitas do FPM, porque, na verdade, a omissão da receita é somente a do FPM, Excelência. As outras estão corretas, mas essa supressão da receita do FPM causa essa divergência. Então, Excelência, este é o primeiro ponto dessa defesa. O segundo ponto, Excelência, é a questão da aplicação do recurso da educação. O tribunal aponta, Excelência, que foram gastos com a educação apenas 22,42. Mas o tribunal, Excelência, e é por isso que essas contas precisam retornar à diligência, ela deixa de considerar, Excelências, primeiro, deixa de considerar quase 500 mil que foram pagos de precatórios de servidores da educação. Isso consta no recurso de reconsideração e foi alegado nos embargos também, Excelência. Deixa de considerar, Excelência, que o valor recolhido do PASEP, dos servidores da educação, só esse valor, Excelência, alcança quase 300 mil. E por último, Excelência, o recurso que foi considerado para o cálculo do gasto, do investimento com a educação de 25%, um recurso que caiu do convênio do PAC na reta final da gestão, e eu quero alertar Vossas Excelências que o gestor não teria como gastar, porque não havia previsão no orçamento que ele herdou da gestora anterior, no valor de 305 mil. Então, todos esses valores, Excelência, todos esses valores foram considerados para o cálculo dos 25%, e só o tribunal só encontrou 22%. Por quê? Porque foram considerados esses valores que não deveriam ter sido considerados. Eu já estou me encerrando, Excelência, pedindo só um segundinho mais de paciência para lembrar a esta corte que existem jurisprudência firmada por esse tribunal, e justamente em razão disso, Excelências, que essas diferenças mínimas entre repasse e não chega a 3%, o tribunal considera como sanada para efeito de aprovação de contas. Não é a primeira vez, não. Nós temos a jurisprudência desse egrégio tribunal, compreendendo as dificuldades dos gestores. Não é um caso único, nós não estamos inaugurando nada. Nós temos infinita jurisprudência desse egrégio tribunal que aponta que pode ser considerada sanada essa irregularidade se a diferença não é mínima. E a diferença, Excelência, é de pouco mais de 2%. E ainda tem que considerar todas essas situações que foram levantadas. Sem querer mais cansar Vossas Excelências, primeiro, eu peço, Excelências, que o processo retorne à fase de diligência por um impositivo constitucional. E segundo, Excelência, caso superada essa questão, que sejam consideradas sanadas as duas irregularidades por ser de absoluto direito. É o que se pede, Excelências. Muito obrigado a todos.